me dá registro direto no CREA. Basta ter uma entidade acreditadora. Se eu fizer especialização pós, mestrado e sequencial de formação específica, eu vou ter extensão de atribuições. Isso já está valendo, gente, desde 26 de abril. E quem vai verificar isso? Eu citei um caso aqui, paradoxal, um civil atuando na área de energia nuclear, poderia ser o contrário. E o eletricista, por exemplo, fiz uma pós-graduação, falei isso com o doutor França, em estruturas, agora eu vou assinar qualquer projeto de edificação civil. Ah, por quê? Eu fiz mestrado, doutorado, fiz um curso. Tem, por que não? Está aqui, ó. A resolução me faculta isso, ó. Basta apenas eu apresentar meu diploma e a minha instituição ser acreditada no sistema. Então a coisa agora começou a extrapolar. Uma outra coisa importante, ó, a atribuição inicial se dá a partir do contido nas leis e decretos. As profissões que não têm atribuições terão suas atribuições mínimas definidas nos normativos do CONF, ou seja, das suas resoluções. Então, o que está valendo aqui são essas resoluções do CONF que a gente tem, 1002, 1051, 1048, 1073 e por aí vai que se o valha. Agora, uma coisa interessante é esse artigo 6 da resolução 1073. Olha o que é que ele diz. Ó. Profissões com atribuições previstas em lei, eu vou receber o que a lei diz. Profissões com atribuições previstas em decreto, eu vou receber que está no decreto, além da resolução específica. Então, tem várias resoluções, por exemplo, a 235 para engenheiro de produção, a 380 para de computação, a 493 para controle e automação. Então, tudo isso são essas resoluções que vão dizer isso. A pergunta é, será que o cara sabe isso? E, finalmente, sem a lei e tal, última forma, volta aqui, recebe as resoluções específicas vigentes do CONF. Então, observe, esse arcabouço agora, ele é meio complicado, complexo. Então, senhores, o doutor Francis enfatizou muito a questão da formação. Eu agora estou trazendo, perdão, eu não, o colegiado aqui das divisões técnicas, DEP, DFE, traz um novo problema que a gente está vendo isso. E as pessoas que fizeram cursos de capacitação, como é que fica isso agora? Que agora eles têm um aspecto legal. Isso é legal. Então, o parágrafo 2 mostra uma coisa que eu até brinquei, eu sou da área acadêmica, também sou gestor educacional. Aí me consultaram, eu perguntava o seguinte, o que é que você acha dessa estrutura curricular? Elas estão muito bonitas para o século passado. Hoje, você vai ter que ter na sua grade alguma coisa que contemple conhecimento que seja transdisciplinar. Como assim? Exemplo, engenheiro eletricista tem aula de estrutura. Ué, por quê? Opa, olha aqui. Atribuições iniciais, o que você estudou como eletiva no curso, você vai ter essa atribuição adicional, isso é válido, já está valendo. Se você não fizer isso, o teu concorrente vai te matar. Não? E quem vai fazer essa análise são as câmaras. É isso que vai dizer. Perfeito? E possibilidade de concessão. Não, isso aqui é sério, é muito sério. Então, a responsabilidade das câmaras hoje, nos CREAs, vão ser complicados. A pergunta é, será que estão qualificadas para tais? Eu faço parte, com todo respeito, tem até meu presidente aqui, faz parte também da comissão, da Câmara, é complicado isso. E, finalmente, uma questão importante, que é
a extensão das atribuições pelo sistema será concedida aos profissionais adimplentes mediante análise. Ó, tudo voltou à academia. Basta estar acreditado que você leva. Isto aqui vai ser uma bomba relógio no nosso sistema. Tem que, então, além dos egressos dos cursos, temos que ter certificação também para quem quiser ter extensão das suas atribuições iniciais. Perfeito? Bem, senhores, aqui tem um exemplo, né, mostrando como é que seria, né? Por exemplo, o engenheiro de Minas quer, por exemplo, trabalhar na área elétrica. Quem que vai ver isso? As câmaras de elétrica, as câmaras de mecânica. Perfeito? Aqui tem uns dados interessantes. Última forma, volta. Nós temos aqui 32.197 cursos de nível superior no Brasil. Isso em dados de 2013. Nós temos aqui, teve uma queda isso aqui, esse ano, 7.305.000, né? Perfeito? De matrículas, concluintes, ó. Olha que coisa interessante. Entram 7 anos, matrículas e tal, só isso aqui, ó. O censo mostra uma coisa interessante. Por que eu quis colocar isso? Porque isso é uma preocupação, porque o nosso sistema tem que começar a pensar. Porque o número de ingressantes no mercado vai diminuir. Porque o berço, onde eles estão vindo, que seria o ensino médio, está diminuindo também. E outra coisa, só para ter ideia, a população aumentou terrivelmente. Não, ó, de ensino médio, em 2012, foi 1.900.000, pouco acima de 1.855.000, 10 anos antes. São fatos de reflexão. Por isso que alguns agentes dizem, e é real, se não fosse alguns mecanismos que o governo federal implementou, como o ProUni e o FIES, o ensino privado já tinha falido. Tem instituição que tem 90% de alunos que são do FIES. São casos a se pensar. Perfeito? Bem, então era isso que eu queria concluir e coloco a pergunta, se alguém quiser fazer, tá? Muito obrigado aí a todos. Alguém quer? Foi não. Não foi pena que não assisti do começo, eu soube agora, subi correndo aqui para falar a respeito, porque eu tenho um sobrinho neto que passou em segundo lugar na Nacional de Engenharia, na Nacional. No Fundão. E ele começou, tio, eu acho que eu vou fazer produção, que produção é mais fácil para começar, etc. Não, eu vou fazer engenharia ambiental. Eu falei, cara, isso já era, você tem... Eu vou dar a minha experiência, eu comecei com engenharia mais holística, porque antes você tinha uma engenharia civil, porque o Brasil era avançado em construção e a parte estrutural era muito conduzida pela linha escola alemã e francesa, que eram holísticas, né? Enquanto a americana, naquela época, até o Sputnik russo, ela era muito especializada, né? E eu falei para ele, olha aqui, se você vai fazer a engenharia ambiental porque você acha que é mais fácil, que é bonito, que você vai ver passarinho, bichinho, árvores, etc., você faz o seguinte, você, para se tornar um engenheiro, você faz antes engenharia elétrica, porque
creio eu que engenharia elétrica ainda trate de energia. O problema nosso não é criar passarinho, o nosso problema é sobreviver num mundo da melhor maneira possível. Isso explica em engenharia, em energia sustentável. Se você for fazer produção, eu fui responsável por surgir a produção na PUC, porque eu traduzi, já tinha feito o curso civil na Fluminense, fui fazer mecânico na PUC, que era um curso tido como holístico também, o mecânico, e então eu senti que você precisava, no curso mecânico, eu traduzi um artigo, eu já trabalhava na Montreal, traduzi um artigo de uma universidade americana com engineering, Industrial Engineering, que hoje eles transformaram, monetarizaram e chamaram de produção. Antes não, era produção mesmo, era pesquisa operacional, era engenharia de métodos, era gerência de produção, etc. Até o IAG, que começou assim, onde eu criei uma cadeira chamada Engenharia do Empreendimento, em 66, hoje é business, coaching, contabilidade virou corporate finance, etc. E o que deu para um empreiteiro aqui dizer que inventaram um tal de engenheiro de produção que era um administrador com CREA. Com CREA. Nossa, que administrador com CREA. O que não era ver. Quando eu fui testar lá, realmente, tanto o IAG da PUC, onde eu dei aula, eu criei a cadeira de engenharia de empreendimento, quanto o curso que eu lutei para ele acontecer na PUC, virou um financiarizado. Fiz ainda um curso que era um resquício do curso de engenharia econômica, que era dado pelo tinha por trás o Simonsen. Bom, então o que eu senti foi exatamente isso, porque nós, depois de um certo tempo, começamos a bitolar. A PUC começou a criar engenheiro de petróleo, engenheiro de óleo e gás, engenheiro de óleo de mamona, engenheiro disso, engenheiro daquilo, quer dizer, no fundo, caça-níqueis e uma coisa muito diversa. Então, eu acho que realmente devia se, como é que se diz? Fiscalizar mais, ter órgãos que fizessem mais. Não me parece que o CREA tenha se preocupado muito com isso. Não, eu acho que ele não tem se confundido. Teria que haver uma reformulação. Tem certas coisas que qualquer pessoa poderia fazer hoje e parece que está um pouco desordenado. Os currículos são diferentes, não sei se é impressão minha. Eu falei para ele, se for fazer, faça a parte de eletricidade ou procure cadeiras básicas para depois fazer especialização. Bom, queria parabenizar pela apresentação. Eu acho que é fundamental, não só pelo aspecto do profissional, mas até pela sociedade poder, o pretendente a um curso de engenharia também poder avaliar as instituições, né? Porque a partir do momento que a gente tenha retorno de quem é que passa, a gente consegue também avaliar qual é a universidade que aprova mais nessa certificação. Eu queria fazer algumas perguntas que eu entendi aqui que você poderia, então, agregar atribuições com cursos de pós-graduação. Já permite isso. E isso a gente sabe lá na Câmara que tem dado um problema, a própria análise curricular. Você colocou uma questão aí, eu sou da opinião que não é. Antes, era só dentro da sua modalidade pelo 218. Hoje não. A 1073 revogou isso. E isso... Você ter um curso acreditado e a Câmara vai avaliar. E isso já agrega uma pressão maior nas câmaras que hoje não tem, primeiro, uma união em relação aos diversos estados, né, diversos CREAs, de como agir em cada câmara, de certa maneira, alinhado com a... Então, eu acho isso fundamental. Agora, a minha dúvida é o seguinte, você tem
diversas atividades previstas e cursos de pós-graduação não têm o mesmo conteúdo de cursos de graduação normalmente. Tanto é que você permite uma pós-graduação, ingressos de outros cursos não alinhados. Como você mesmo colocou, uma pós-graduação de engenharia civil para um engenheiro eletricista. Quer dizer, você teria, por exemplo, uma distinção dessa atribuição ou não? Por exemplo, você poderia, pós-graduação agregaria uma atribuição de supervisão, análise. Agora, isso é uma das questões. Tudo que for colocar da forma que você colocou é subjetiva a resposta. Eu não teria elementos para poder ferir isso. Agora, se eu tenho isto aqui, amigo, uma comissão setorial baseado num repertório de conhecimento, apresentar, aí eu tenho fundamento. Não, aí eu tenho fundamentação. Não, você pode fazer isso. Sem isso, com todo respeito, primeiro, vou ter que acreditar no que foi me entregue, um PPC. Aquele PPC foi cumprido? Não sei. E pior, você não tem mecanismo legal para poder inferir isso. Você não tem inferência. O conselho não tem inferência na academia. É a resolução 1018 que permite você fazer diligência. Inclusive, estou escrevendo um pequeno manual de diligência junto às instituições de ensino. Principalmente EAD. Eu quero... Calma. Então, quero só colocar subsídio para você. Se não houver alguma forma de você avaliar, checar, para depois dizer, não, você está apto ou não, desculpa. Vai ser subjetivo? Depende. Ó, e depende muito de quem for o conselheiro que estiver vendo isso na Câmara. Hein? Olha o que eu coloquei aqui. Muito subjetivo. Só para finalizar, você acha que vai aumentar ou diminuir o número de engenharias? Eu vou ser muito franco para você. Se você começar a passar foice, vai ser muito joio que vai aparecer. E com certeza isso aí vai ser extinto. Você citou casualmente uma questão importante. Você vai ter um referencial realmente para dizer se os cursos foram bons ou não. Os egressos daquele curso lá não conseguem obter índices mínimos, que essas comissões setoriais, elas não estão ali para saber se você resolve integral tripla, não, elas vão pegar questões, são pessoas de mercado que atuam. Não, que esse cara tem que saber isso, então vamos ver se ele sabe. Ok? Essa é a ideia, né, a princípio. Boa noite. Boa noite, doutora Carmen. Eu não sou engenheira, eu sou economista de graduação e doutora em sociologia, mas eu trabalho com a questão da certificação desde 1995. E, portanto, não só discutindo políticas de certificação, como implantando programas de certificação. Então, eu não me sinto tão estranha no ninho, até porque eu sou filha de engenheiro, irmã de engenheiro, mãe de engenheiro, então não sou tão estranha nessa discussão. E acabei de implantar um programa de engenharia também, de certificação em engenharia. Eu queria primeiro cumprimentar pelo esforço, acho que foi um esforço seguramente hercúleo, porque não é fácil montar um sistema. Mas eu acho que existem duas vertentes na certificação. E o sistema que foi montado pelo Clube de Engenharia, ele está diretamente vinculado ao sistema de ensino de volta à escola ou continuidade do estudo, ou como a OIT chama, estudo ao largo de la vida. E existe uma outra certificação, que é a certificação reconhecida pela ISO, que o Inmetro é o órgão brasileiro de acreditação e representação da ISO, que trabalha com normas internacionais que a BNT reconhece e homologa, vamos dizer assim,
e que define as condições necessárias para uma entidade de certificação com gerenciamento, constituição e funcionamento. Eu senti falta disso. Posso terminar? Pode. Eu senti falta disso porque no processo de certificação, se ela tem uma vinculação, e eu trabalho com isso há tempo suficiente, já sou bem velhinha, e eu trabalho o tempo suficiente para saber que Ministério do Trabalho e Ministério da Educação não conversam. Não. Nunca se sentaram em nenhum fórum, e quando se sentaram de costas, porque eu participei de todos os fóruns que aconteceram desde 1993 até agora. Eu faço parte da Comissão Técnica do Inmetro, de certificação de pessoas. Então, eu sei que quando o Ministério de Educação vai a